Agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Irmãos amados, sem perda de tempo, nós vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16. E nós vamos ler aqui o versículo 25 a seguir. Quem trouxe a Bíblia, vamos abri-la, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 25. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, procure. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Que palavra linda, né, irmãos? Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. A palavra bem conhecida da igreja, essa palavra, né, irmãos? O carcereiro de Filipos. Inclusive tem até uns hinos bonitos aí que fala desse tema, desse episódio aqui que aconteceu com Paulo e Silas. Como Paulo e Silas foram parar na cidade de Filipos, uma cidade lá na Europa, irmãos. Para quem não sabe, a primeira cidade na Europa que recebeu o Evangelho foi essa cidade. Então, essa cidade ela foi privilegiada de abraçar o Evangelho, né? Foi a primeira cidade da Europa que foi evangelizada. E aqui em Filipos, uma igreja ela foi edificada. E uma coisa que me chama muita atenção, essa igreja ela começou com duas casas. A casa de Lídia, vendedora de púrpura, e a casa desse carcereiro, que a gente não sabe o nome, mas que a gente sabe que era uma pessoa que era contra o Evangelho, era uma autoridade romana. Filipos era uma colônia romana. Quem habitava, quem morava ali em Filipos eram romanos, embora a cidade fica na Grécia, mas os romanos moravam ali e o carcereiro prendeu Paulo, prendeu Silas. Por que Paulo e Silas foram presos? Eu sei que vocês sabem, mas assim, foram presos não porque deram um mau testemunho. A gente vê às vezes prisões, né? Tipo superfaturamento, pessoas que às vezes se envolvem na política e caem na tentação de superfaturar obras, material que é comprado. De repente surge aí na mídia, pastor preso, evangelista, um título bem comum que falam, que me fugiu da mente aqui, preso. Então muita gente envolve-se em corrupção, muita gente se envolve em ilícito e acaba preso, né? E sem contar a pedofilia, né? Quantos pastores que se envolvem em pedofilia acabam presos, homicídio, né?
Também a gente tem. Paulo e Silas, a prisão de Paulo e Silas, irmãos, ela foi uma prisão que aconteceu pelo fato deles estarem pregando o Evangelho. Paulo e Silas, eles expulsaram o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um demônio, e esse espírito de adivinhação que ela possuía fazia com que ela tivesse adivinhações, e isso trazia grande lucro. Ela era uma escrava, então todo lucro que ela ganhava com o espírito de adivinhação dela ia para os senhores. A partir do momento que Paulo e Silas expulsaram aquele demônio, ela não adivinhou mais nada, não havia mais lucros, e aí o que acontece? Eles denunciam Paulo, denunciam Silas, os dois são presos, têm as roupas rasgadas, tomam uma surra de vara em plena praça, na frente de toda a população que estava ali, e após essa prisão, essa surra de vara, eles foram levados a uma prisão de cárcere, cárcere superior, diz que era uma prisão de segurança máxima, não tinha como fugir dali, né? Só que quando Paulo e Silas chegaram na prisão, irmãos, eu não sei quando acontece alguma coisa errada contigo, o que você faz? Não precisa responder, mas eu sei que a maioria de nós aqui, quando acontece alguma coisa errada, um já chama pelo nhanho, tem gente que é assim, dá uma coisinha errada, a primeira coisa que vem na boca dele é o demônio, é o diabo, né? Outros reclamam, murmuram, né? E Paulo e Silas, irmãos, eles poderiam estar reclamando da situação. Só que, embora estando presos, com as costas toda machucada pela surra, né, o que eles fazem? Eles oram e cantam louvores. Então, esse era o estilo de vida de Paulo e Silas, oração e louvor, né? Então, o estilo de Paulo e Silas era esse. Está na prova? Está orando. Está na bênção? Está orando. Está na prova? Está louvando. Está na bênção? Também está louvando. A Bíblia nos ensina a dar graça por tudo, meus irmãos, né? A gente tem que dar graça por tudo. E eles estavam ali orando e cantando na prisão, era bem pertinho da meia-noite. Todos os presos estavam escutando e estavam certamente admirados, porque nunca tinham visto tal atitude de presos, que em vez de gritar, em vez de lançar palavras de injúria, maldição, eles estavam comportados, oravam, cantavam hinos de louvores ao Senhor, e todo mundo ouvindo o que eles estavam falando e cantando naquela prisão, irmãos. E o carcereiro, ele fez o trabalho dele, ele foi dormir, ele estava dormindo. E Paulo e Silas louvando a Deus, quando de repente aconteceu um terremoto naquela prisão, né? E a Bíblia diz que os alicerces da prisão se moveram. É normal quando dá um terremoto, irmão, que a estrutura de um templo, ela vai à ruína. E foi o que aconteceu aqui, houve um terremoto, né? E todos os alicerces se moveram, as portas se abriram, e quando o carcereiro acordou, irmãos, havia muita poeira, todas as portas de prisões abertas, ele fez a leitura que todo mundo havia fugido. Então a primeira atitude dele foi pegar a espada e querer se matar. Foi aí que Paulo, lá de dentro da prisão, vendo o desespero do carcereiro e a tentativa de suicídio, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sempre gosto de explicar para as pessoas não terem dúvida. Por que você acha que o carcereiro queria se matar? De balde, assim, de bobeira? Não. É porque havia o seguinte, irmão, quando um preso fugia, o carcereiro, ele era penalizado pela fuga do prisioneiro. Então, naquela época, não tinha esse negócio de fugir um preso, abre sindicância, apura quem é o culpado, e aquele vai para lá e para cá, no fim acaba em pizza. Naquela época, quando um prisioneiro fugia, o responsável pela segurança do preso, ele era penalizado com a pena de morte. Então, se os presos haviam fugido, não restava outra coisa ao carcereiro, senão a sentença de pena de morte. E além da sentença de pena de morte,
todos os bens que ele possuía eram confiscados pelo Império Romano. Então, com a fuga dos prisioneiros, ele seria condenado à morte e todos os bens materiais dele seriam confiscados. A família dele ia ficar numa extrema pobreza, miséria, sem nenhum bem material. Então, o suicídio era uma alternativa nobre. Como ele já ia ser morto, então ele se matar ou a mão de alguém matar ele, não faz alguma diferença, irmão? Se você vai morrer, a mão de alguém contra você ou a tua própria mão, não tem diferença, a morte é igual. Então, quando ele viu que as portas das prisões estavam abertas, ele pegou a espada, quis se matar, porque ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde com ele. Mas se ele se suicida, o império não confisca os bens materiais da família. Então, quando ele pensa em se suicidar, ele está pensando na mulher, nos filhos, nos bens materiais que ele tem, tipo, eu vou morrer, mas a minha família vai ficar amparada, a minha família vai ficar protegida, a minha família vai ficar com os bens que a gente tem. Porém, Paulo, quando viu que o carcereiro ele queria tomar essa atitude de se matar, Paulo gritou e disse: não faças mal a você. Estamos aqui, ninguém fugiu. Amém, meus irmãos? Se Paulo fosse um homem vingativo, Paulo poderia ter deixado o homem se matar, né? E podia dar o testemunho depois: irmão, perseguiu a gente e acabou morto pela própria espada. E o pessoal ia glorificar ainda, dizer glória a Deus. Mas qual é melhor, irmãos? O inimigo morrer ou o inimigo ser salvo por Jesus? Qual é melhor, irmãos? Aquela pessoa que não gosta de ti morrer sem salvação ou ela ser salva por Jesus? O que os irmãos acham? É melhor a pessoa morrer, ser levada à extrema miséria, derrota, fracasso, ou é melhor que ela seja salva por Jesus? Quem entende que a salvação de Deus é melhor do que qualquer coisa ruim que aconteça a qualquer pessoa, levante a mão e diga amém, Jesus. Então, quando chegar na hora de você fazer a tua parte, faça. É igual Paulo. As costas estavam doendo, sangrando, o corpo em estado febril, né? As costas manchadas de sangue. Mas Paulo, ele não levou pelo lado da vingança. Paulo entendeu que tudo aquilo que aconteceu era uma oportunidade de Deus salvar aquele homem. E por isso Paulo não pensou duas vezes. Paulo disse: não faças mal, estamos aqui. Foi aí que o carcereiro largou a espada, pegou uma luz, entrou dentro da prisão e ele chega perante Paulo e Silas, irmãos, e ele se prostra. A palavra prostrar quer dizer ajoelhar e colocar a cara no pó. Ele fez isso diante de Paulo e Silas, né? Eram autoridades Paulo e Silas? Não, eram homens de Deus. Aquele carcereiro estava vendo algo diferente naqueles dois homens. Então ele se prostra e ele faz uma pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo não indica a placa de uma igreja que a gente vê tão comum hoje, as pessoas mostrar a placa da igreja: ó, essa aqui é a igreja da salvação, essa aqui é a igreja da revelação, essa aqui é a igreja da última hora, essa igreja aqui é a única que é de Deus. Não, Paulo, ele não mostra igreja, Paulo mostra Jesus, irmãos. Quem salva não é a igreja é apenas um instrumento na mão de Deus para pregar o evangelho. Mas quem salva, quem perdoa pecados, quem te cura, quem te levanta e te tira do fundo do poço, esse é Jesus, amém, meus irmãos? Então você tem que crer em Jesus. Foi o que Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? A salvação de Deus não é só para você. Eu quero falar para você que está aqui sozinho nessa noite, sozinha. Marido não vem, mulher não vem, filhos não vêm, pai e mãe não vêm, e você está aqui talvez com o coração triste. Ah, tanto queria minha mãe junto, meu pai, meu irmão, meus filhos, queria aqui a minha casa comigo, e você está sozinho. Eu sei que não é fácil. Um marido vir para o culto e deixar a mulher em casa é ruim. Uma mulher vir ao culto e deixar o marido em casa é muito ruim.
um pai e uma mãe estar na igreja e não sabe aonde o filho está nesse momento, pode estar correndo risco de vida. Hoje mudou, não é mais risco de vida, é risco de morte, né? Antigamente falava risco de vida para morte, agora mudou, alterou. Pode estar correndo risco de morte, pode estar num lugar errado, né? De repente você está aqui louvando, adorando, mas o teu coração está lá com o teu filho, com a tua filha. E muitas das vezes o diabo ele tende a desanimar a pessoa dizendo, sozinho não adianta. Não adianta você ir para a igreja sozinha, não adianta você ir para a igreja sozinho. Adianta sim, meus irmãos. A tua presença na casa do Senhor, na presença de Deus, as tuas orações, elas vão subindo à presença de Deus. E amanhã ou depois o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, os teus pais poderão estar entrando pela porta da casa do Senhor e aceitando o mesmo Jesus que você aceitou. Você na igreja, você pode fazer muito mais pela tua família do que você fora da igreja. Amém, meus irmãos? Quem consegue entender isso, diga amém, Jesus. Tem situações que não é fácil. Então, uma pessoa que tem um discernimento do evangelho fica feliz que a família venha. Nós tínhamos um trabalho em Curitiba e um dia eu estava pregando lá, uma menina de 14 anos aceitou Jesus. Ela era viciada em drogas e um dia ela teve uma overdose, 8, 10 garotos abusou sexualmente dela e ela veio para a igreja, aceitou Jesus, estava frequentando a igreja já há uns 3, 4 meses, liberta de droga, liberta de tudo. Aí quando foi um domingo à noite, a mãe dela entrou na igreja e falou, olha pastor, a partir de hoje eu não quero mais a minha filha aqui na igreja de vocês. Eu prefiro ver ela nas drogas do que crente. E ela saiu arrastando a filha de dentro da igreja para fora, irmão, assim, na minha frente, que eu fiquei sem ação, né? Mas onde chega o coração de uma mãe incrédula, que diz que prefere ver a filha nas drogas, sendo abusada sexualmente, sabe? E há uma coisa nessa vida de vícios que muita gente não sabe. A pessoa viciada, a maioria delas se prostitui. Se prostitui por 10, 15, 20 reais para comprar uma pedrinha de crack. Então, se uma mãe tem mais prazer em ver a filha vendendo o corpo por 10, 20 reais para comprar uma pedrinha de crack para fumar, do que louvando e adorando a Deus, eu não sei onde é que a cabeça dessa mãe está. Mas assim, meus irmãos, ela como autoridade do lar, né, é engraçado que tem autoridade para tirar da igreja, mas não tem autoridade para tirar das drogas. Né? Tem um monte de gente que tem autoridade para dominar, para determinar, para fazer o que bem quer com a vida de alguém, mas às vezes para tirar de um apuro, de uma situação de risco, não tira. Só tira às vezes da presença de Deus mesmo. Mas assim, meus irmãos, o carcereiro fez a pergunta o que ele poderia fazer para se salvar. E a resposta de Paulo foi o quê? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? Então esse versículo é um versículo lindo. Jesus tem promessa com a tua casa, né? Persevera, não desista, né? A palavra diz, irmão, que os filhos são herança do Senhor. A palavra diz que o fruto do ventre, o seu galardão. E o diabo, ele mira nos nossos filhos. Porque o diabo sabe que quando ele toca na vida de um filho, o pai sente dor maior do que o próprio filho. Quando o diabo toca num filho da gente, o nosso sofrimento é muito maior do que o sofrimento do filho que está sendo tocado pelo maligno. Mas se Satanás pensa que vai nos abater, se Satanás pensa que vai ter domínio sobre a nossa casa, se Satanás pensa que vai ter domínio sobre a vida dos nossos filhos, ele está enganado, porque nós temos uma promessa de Deus aqui para nós nessa noite, irmãos, que se nós crermos em Jesus Cristo, nós seremos salvos juntamente com a nossa casa. Amém, igreja do Senhor? Faça tudo pela tua família. Quem lembra da prostituta Raabe? Rapaz, os homens de Josué lhe disseram, olha,
tal dia nós vamos vir aqui em Jericó. Se você, teus pais, tua família estiverem dentro de casa, nós damos a nossa palavra em nome do Senhor que todos viverão. Mas, se estiverem fora da casa, o sangue será sobre a cabeça deles. E sabe o que Raabe fez, irmão? Ela usou toda a sua energia, toda a capacidade, toda a sabedoria, toda a vontade para trazer a família para dentro de casa. Não deve ter sido muito fácil, meus irmãos. Até porque quem conheceu o passado dela, né, agora vê ela falando de uma nova vida, de uma nova esperança, porque muitas pessoas, eles não querem ouvir a mensagem de boas novas, eles querem o quê? Julgar o passado da pessoa. Então, para quem conheceu Raabe, né? Ah, mas essa aí a gente conhece, essa aí a gente já sabe da história dela, sempre foi rebelde, sempre foi desobediente a pai e mãe, caiu nessa vida promíscua, e agora ela quer bancar de salvadora da família. Não quer bancar de salvadora da família, não, é que ela tem promessa de Deus para a salvação dela e da casa dela, meus irmãos. E por isso ela se empenha para trazer a sua família para dentro da sua casa. E para a glória de Deus, irmãos, ela convenceu o pai, convenceu a mãe, convenceu os parentes, tudo. E todo mundo veio para a casa de Raabe. No dia que Josué atacou Jericó, os irmãos lembram, todo o muro de Jericó caiu. Mas teve uma parte daquele muro que não caiu. A parte do muro que não caiu é a parte onde estava a casa de Raabe. E na janela daquela casa, os irmãos lembram, havia um cordão de cor vermelho. E aquele cordãozinho vermelho, cor de sangue, é uma tipologia do sangue de Jesus, irmãos. A casa que está debaixo da proteção do sangue de Jesus, ela não cai. Aleluia! Quantos têm a proteção do sangue de Jesus aí sobre a sua casa? Ou levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Aquela casa não caiu, o muro ficou de pé e a casa em cima do muro. Aquele cordãozinho vermelho simbolizando o sangue de Cristo impediu que aquela casa caísse. Jericó foi destruída, a porta da casa de Raabe foi aberta, saiu a sua família e foram levados com os filhos de Israel. Olha a mudança que aconteceu na casa dela. Ela deixou de estar em Jericó, uma cidade que simbolizava as forças do mal, e ela passou a morar agora entre os filhos de Israel. E Deus é tão bom, irmão. Por isso eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: pastor, minha vida está perdida. Tá não, irmão e irmã, preste atenção. Raabe era uma prostituta, uma mulher que viveu uma vida que a gente sabe que não é boa, mas uma mulher que se arrependeu, uma mulher que creu em Deus, uma mulher que passou a seguir o povo de Deus, e Deus honrou a fé dela. Irmão, o marido que Deus deu para essa mulher, não é qualquer mulher que teve esse privilégio. Ela casou com um príncipe chamado Salmão. Veja que lá no mundo desvalorizada, lá no mundo humilhada, lá no mundo maltratada, lá no mundo sendo avaliada pelos homens, né, dando o valor que bem entendessem a ela. Mas quando ela abandona a vida promíscua, quando ela abandona o pecado, quando ela deixa o mundo e ela passa a andar agora com o povo de Deus, Deus vai avaliá-la do jeito que ela merece, meus irmãos. Deus preparou um príncipe para casar com Raabe. E acreditem vocês, na genealogia de Jesus, tem algumas poucas mulheres, né? E as poucas mulheres que tem ali, uma delas é Raabe, né? Está lá Mateus capítulo 1, e Salmão gerou de Raabe fulano de tal, né? Nós temos Tamar. Quem foi Tamar? Uma mulher que aos olhos da sociedade não valia nada. Não é assim, meus irmãos? Nós temos Raabe. Quanto vale Raabe para a sociedade de Jericó? Não vale nada. Irmãos, quem dá o valor a nós é Deus. Sabe, o homem não passa de barro.
O barro, irmão, caído na estrada, ele incomoda, ele lambuza os pés. O barro caído na estrada, ele seca e vira poeira, incomoda. Mas o barro na mão do oleiro, que é Jeová, ele faz vaso de honra. Ele faz vaso para ser usado nas mãos dele. Talvez até agora tu não vale nada para as pessoas que te conhecem. Talvez até agora a tua vida serve só de murmuração, gente te condenando, gente falando mal de ti. Mas nessa noite você é o barro e o Senhor vai tomar tu nas mãos dele aqui nessa noite. E ele vai trabalhar nesse barro que é a tua vida, e ele vai formar um vaso que parece bem aos olhos do Senhor aqui nessa noite. Quantos estão dispostos a serem trabalhados pelo Senhor aqui nesta noite? Quantos querem ser vasos nas mãos do Senhor? Levante a mão, diga glória a Deus. Amém. Os irmãos sabem que para fabricar um vaso são fases. Primeira fase, achar o barro que sirva para fazer o vaso. Diz a ciência que nós temos um pouquinho mais de 200 tipos de barro. Segundo a ciência, nós temos um pouco mais de 200 tipos de barro. Mas diz aqui a ciência também que apenas 8 tipos de barro são, digamos assim, é possível trabalhar com esses barros. Apenas 8 tipos de barro que é possível formar vasos. Então são 200 tipos, mas apenas 8 tipos que é possível formar vasos com esse barro. Só que assim, o oleiro vai lá, busca o barro, arranca a argila, traz. E eu não sei se tu sabe, toda a olaria, ela tem um depósito lá no fundo. E quando o barro é trazido de fora para a olaria, ele vai para o fundo da olaria. Porque tem uma fase na vida do barro que chama curtimento. O barro ele tem que ficar lá calmo, tranquilo, para curtir, para ganhar liga. Para que quando o oleiro vai colocar as mãos no vaso, no barro, para formar o vaso, ele tem uma liga, ele fica colante. Então, ao tempo de ficar lá no fundo da olaria, tem gente que não tem paciência de esperar essa fase. A pessoa já quer fazer a obra, já quer cantar, já quer pregar, já quer, às vezes colocar a mão no arado. Irmão, tem o tempo de espera. O oleiro sabe como trabalhar com barro. Ei, o oleiro não esqueceu de você. Talvez você diz, ninguém está me vendo, ninguém está me assistindo, ninguém está me ouvindo. Mas o oleiro sabe que você está lá no fundo da olaria. Aleluia, e no tempo dele ele vai te tirar de lá e vai te trazer para dentro da olaria, para trabalhar na tua vida e fazer de você um vaso especial, para que o nome dele seja glorificado, meus irmãos. Quem consegue entender que são fases na vida da gente? Então, ao tempo do curtimento, depois do barro ser curtido, sabe o que o barro é feito, irmão? O barro é pisoteado. Literalmente, o oleiro joga o barro no chão e ele pisa. Mas por que tem que pisar o barro? Para expelir todo o oxigênio. Não pode ter nenhum tipo de ar no barro, porque se ficar algum tipo de ar no barro, na hora que colocar no fogo, estoura. Então a fase de pisar tem que existir, tem que ser pisado para expelir todo o ar que está nele. Para que quando ele vir para a máquina ali, a roda do oleiro, ele possa estar um barro bom, depois de ser bem pisado, né? Ah, pastor, não vou aguentar, é muita humilhação. Aguenta sim, irmão. Aguenta. Ah, pastor, não vou aguentar porque é muito desaforo. Aguenta, meu irmão. Ah, pastor, não vou aguentar porque a perseguição é grande. Aguenta sim, tu é vaso. Deus te escolheu para ser um vaso de honra. O oleiro pisa bem o barro, depois ele separa e ele começa o processo de fabricação. E às vezes quando o vaso está ficando bonito, irmão, ele quebra. Né? Quantos de nós aqui quebramos na mão do Senhor? Irmão, muitos de nós não era nem para estar aqui. Muitos de nós não deveríamos estar mais aqui. Quebramos na mão do oleiro. Só que o oleiro olhou e disse, esse barro eu paguei por ele.
Eu me esforcei para ter ele aqui. Esse barro eu não vou jogar fora. Esse barro aqui é ideal para fazer o vaso, mas ele quebrou. Mas eu não vou jogar matéria-prima fora. Irmão, Deus não abre mão da tua alma. Irmã, Deus não abre mão da tua alma, irmã. Deus não abre mão de nós, irmãos. O vaso quebrou. O que a coleiro fez? Trabalhou novamente e fez um novo vaso. E aí o oleiro olhou e disse: pronto, agora sim ficou um vaso bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você é um vaso feito pelas mãos do Senhor. Eu gosto muito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, que Paulo diz: o vaso é de barro, mas o tesouro é celestial. Deus pega esse vaso de barro e Ele coloca dentro dele o seu Espírito Santo. Amém? Quem sente a presença do Espírito Santo na sua vida? O vaso é fraquinho, o vaso é frágil, o vaso não tem valor monetário porque é de barro, mas o Senhor colocou dentro dele os seus tesouros celestiais. Alacanda rabacheia e pandalamaste, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida nesta noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida aqui nesta noite. A palavra de Deus fala no Salmo de número 81, verso de número 10. Abre a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Vaso de boca aberta é vaso que não vai ficar vazio, irmão. Vaso, você só vai para casa hoje vazio se você quiser voltar vazio. Mas se você abrir a tua boca aqui, Deus vai te encher aqui nessa noite. Alacanda rabacheia. Aleluia! Oh, levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor, porque Deus quer encher a tua vida aqui nessa noite. Você pode receber dons espirituais aqui nessa noite. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Você tem uma chamada de Deus, uma escolha de Deus. Então, tudo é um tempo na vida da gente, viu, meus irmãos? Então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus vai fazer vaso do teu filho, da tua filha. Eu gosto muito de uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, que fala que Filipe tinha 4 filhas. E as 4 filhas não dava luta na igreja não, irmão. As 4 filhas de Filipe não escandalizavam na igreja não. Filha do diácono, filha do evangelista, filha do pastor. Não, as 4 filhas de Filipe profetizavam. Deus tomava aquelas varoas, irmãos. Sabe, hoje a maioria das pessoas tem vergonha de ser usado por Deus. E quando alguém começa a dar um glória a Deus mais alto, a gente procura com os olhos para ver quem é que está dando esse glória a Deus alto. Só que nós não devíamos procurar quem é, nós deveríamos também glorificar a Deus em voz alta, irmãos. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, amém, meus irmãos? As 4 filhas de Filipe profetizavam. Eram jovens cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode ver, hoje a maioria dos filhos dos crentes não querem ser crente. Tem vergonha da roupa de crente. Tem vergonha do cabelo de crente. Tem vergonha de usar e ter os costumes que o crente tem. Muitos estão tendo vergonha de Jesus. Só que eu vou lhe dizer uma palavra que Jesus disse. Jesus disse: quem sentir vergonha de mim e das minhas palavras, eu também sentirei vergonha dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Vai sentindo vergonha de ser crente, que um dia Jesus também vai ter vergonha de ti na eternidade. As pessoas querem disfarçar. Quando vem para a igreja, vem um pouquinho como crente. Fora da igreja é descrente. Não sejamos assim, meus irmãos.
Sejamos verdadeiros dentro e fora da igreja. Não tem por que ter vergonha das coisas de Deus. A santidade no corpo, irmão. Ah, pastor, eu pareço um velho, pareço uma velha. Não, não. Você é uma pessoa decente. Se ser decente é parecer velho, então vamos ser velho. Porque as pessoas confundem decência com velhice. Velho sou eu. Velho é alguns que tem aqui que já estão com os cabelos brancos, as rugas. Nós somos velhos. Mas agora, uma pessoa jovem, vestida como um servo, uma serva de Deus, não diga que você está como velho ou velha. Amém? Porque hoje nós estamos assim aí no mundo, né? Você olha às vezes uma mulher por trás, você pensa que é uma menina de 20 anos. Aí quando você chega perto, você olha na cara, não tem nada de 20 anos. Passou de 60, longe. Porque as pessoas, elas vão pegando uma idade e vão querendo esconder a sua idade, né? Feliz você que teve vô e vó, porque essa geração que está nascendo agora, não vão ter vó e nem vó não. Essa geração que está agora na barriga das mães, elas vão ter mulheres que não querem mais ser vó. Você vai levar o teu filho, a tua filha na casa da tua avó, e ela vai estar navegando na internet, não vai dar nem bola para o teu filho. Está assim o mundo, meus irmãos. As pessoas estão apegadas no mundo de um jeito que estão abandonando família. Não tem tempo para pegar uma criança no colo, né? Eu estava dizendo, já falei isso algumas vezes, né? Meu tempo, quando a gente pegava piolho, a gente deitava no colo da mãe, a mãe ficava tirando piolho. E era bom, sabe? Porque você estava no colo da mãe, o piolho era ruim, mas estar no colo da mãe era bom. Hoje nem isso as pessoas fazem mais. Se pegou um piolho, dá uma ivermectina, se livra logo do problema, porque a mãe não tem tempo para fazer uma limpeza na cabeça de um filho, não tem tempo para dar um banho, às vezes, numa filha, não tem tempo para preparar nada para o filho. Irmãos, vamos colocar o pezinho no chão, meus irmãos. Gente que está casada já, põe o pé no chão. Gente casado, homens casados, mulheres casadas, põe o pé no chão, esfria essa cabeça. Você tem uma família que precisa de ti, que precisa da tua presença, do teu carinho, das tuas palavras. Então não vai se abraçando assim com o mundo e deixando as coisas passar. Porque olha, irmão, lá fora tem droga, lá fora tem prostituição, lá fora tem crime, lá fora o mundo é colorido, irmãos. E às vezes a casa da gente é uma casa cinza. Digo, não na parede, mas o clima. Ninguém se olha, ninguém se conversa, ninguém se entende. E o mundo lá fora é colorido, e as pessoas começam a achar mais bonito o mundo do que a vida dele e a casa dele. Vamos colocar o pezinho no chão aqui nessa noite. Deus tem propósito com a tua casa. Faça como o carcereiro, olha o que o carcereiro fez, ele creu em Jesus. E aí ele levou Paulo e Silas aonde? Levou Paulo e Silas para casa. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num tempo que, às vezes até um culto na casa da gente a gente não quer mais. Às vezes eu trabalho naquela Vila Paraná, que eu fazia, ano de 88, 89, 90, 91, 92, eu fazia culto naquela Vila Paraná, de juntar gente lá, irmãos, que era uma coisa extraordinária, culto ao ar livre. Hoje você passa lá, tudo casa bonita. Aqui nesse Fátima, nesse Paranaguamirim, nós fazíamos culto ao ar livre, nas casas, juntava tanta gente. Hoje as pessoas têm casa bonita. Não, aqui em casa não dá, porque vem gente estranha, vai ver as coisas que eu tenho. Aqui em casa não dá, porque vão sujar meu sofá. Aqui em casa não dá, porque vão sujar meu piso. E as pessoas fecharam a porta até para fazer um culto, quem sabe ganhar uma alma ali na rua, nos vizinhos. E a gente está estreitando cada vez mais assim as coisas de Deus. A gente vai desprezando, vai dizendo aqui não dá, não posso, não quero. Olha, irmãos, muitas casas que abriram a porta para culto em casa, Jesus salvou toda a família. Talvez a tua casa está precisando exatamente de um culto lá dentro. Talvez a tua família está precisando um homem de Deus dentro da tua casa para trazer uma palavra, orar pela tua família, alguém para cantar um hino,
para que aquele demônio que está oprimindo a tua casa, oprimindo a tua família, induzindo o teu filho ao erro, ao pecado, esse demônio seja expulso da tua casa e as bênçãos de Deus comecem a descer sobre a tua casa. Amém, meus irmãos? Você sabe que houve 2 homens que hospedaram a arca de Deus em casa. O primeiro foi Abinadab. Fala para mim, aconteceu alguma coisa extraordinária na casa de Abinadab? Nada. O Abinadab pegou a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, colocou num canto de casa, colocou um lençol por cima e disse, não mexa aí que isso aí é sagrado. Ficou mais de 20 anos a arca na casa dele, não aconteceu nada. Mas depois essa arca, Davi foi levar para Jerusalém, agiu de forma errada, Deus matou Uzá, e essa arca, ela foi parar na casa de um homem chamado Obed. Obed trouxe a arca de Deus para casa, e a Bíblia diz que em 3 meses, Deus fez uma revolução naquela casa. Como é que pode? O mesmo Deus na casa de Abinadab não faz nada, e o mesmo Deus na casa de Obed faz tudo, meus irmãos. É porque na casa de Obed, Deus foi desejado, Deus foi bem-vindo, Deus foi honrado, Deus foi glorificado, e grandes milagres aconteceram na casa de Obed. Na casa de Abinadab, hospedaram Deus lá por obrigação, meus irmãos. Amém? Colocaram a arca lá, vamos dar uma forcinha aqui para o Davi, para o Samuel, vamos deixar a arca aqui para dar uma forcinha para eles. Obed, sede de Deus. Não, a arca para minha casa, glória a Deus, traz. Traz que nós vamos adorar, traz que nós vamos cultuar, traz que nós vamos fazer culto lá em casa com a presença de Deus. Aleluia. Já não roda mais louvor na casa dos crentes, roda muito TikTok, Kawaii, YouTube, novelas pelo YouTube. Você deixou de ouvir louvor para assistir novela pelo YouTube. Você deixou de ouvir louvores para ver pegadinha e às vezes vídeos imorais pelo TikTok. Você deixou de louvar a Deus. A tua casa não sai mais um hino de louvor lá dentro, porque você trocou os hinos de louvor a Deus pelas coisas do mundo. E aí tu está no estreito, né? E não adianta, você vai ficar mais no estreito ainda, porque tu é vaso escolhido. Tu acha que Deus vai dar mole para ti? Deus deu mole para Saulo? O que é que Jesus disse? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Te humilha, tu é para mim vaso escolhido. Irmão, tu vai sofrer tanto por rejeitar Deus, que tu vai entrar num estreito tão grande. Isso não é praga, isso é conhecimento de Deus, irmãos. Por isso eu lhes falo, você vai atravessar num estreito tão grande, que enquanto tu não se humilhar, Deus não vai te largar, meu irmão e minha irmã. Começa a colocar a tua casa em ordem, né? Sai um pouquinho da internet. Às vezes os filhos jogando, entrega um celular na mão do filho, o filho fica jogando. E às vezes um monte de pessoas mal intencionadas, se passando por criança, jogando, induzindo o filho ao erro. Sequestros e coisas desse tipo, irmãos. Volta e meia some jovem, adolescente, tudo devido à internet. E tu acha que está uma bênção. Meu filho não incomoda, ele passa o dia vendo TikTok. Que bênção. Meu filho não incomoda, graças a Deus eu dou lá o celular, ele fica, eu lavo, passo, cozinho. Irmã, lave, passe, cozinhe, mas dá atenção para o filho. Pelo amor de Deus, não deixa os influenciadores educar o teu filho. O diabo está querendo roubar o teu filho, tirar o teu filho de ti, tirar o teu filho da igreja, né? Coloca a ordem. O que Josué fala em Josué 24:15? Estou encerrando por causa do horário. Eu e minha casa